Ao vivo mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma live com a câmera e a placa de vídeo consertada finalmente. Eu pensei que tivesse com defeito, mas eu limpei os contatos, reinstalei os drives e certo. Nada de pânico, foi alarme falso. Eu vou chamar o Fausto aqui pra live. Deixa eu colocar ele na call. Hoje a gente tem bastante assunto. Bora! E aí? Bom? E aí, jogador de HOTS? Tá. E aí, jogador de Dota? Ô, cara, o Judite é o ex-pro player da época do Juninho. Uhum. Ele voltou a streamar, o Ju. Aí eu tô emocionado aqui, porque eu tava jogando Diablo, aí teve um cara que me achou lá. Eu não jogo HOTS na minha conta do Diablo porque eu fui banido, né? Aham. Aí o cara reconheceu meu nick e falou, pô, eu nunca mais te vi lá, mas isso é uma referência e tal. Aí o cara streama e eu vou tentar colocar ele pra jogar com a gente também. E assim, não precisa de Microsoft, precisa dos jogadores se juntarem, né, pra gente ir lá e jogar o negócio. Exato, Fico feliz pra exato. caramba. Concordo muito, vamos pra cima. Depois manda o link da live dele pra eu me inscrever lá também, pô. Sim, sim, bora, bora. Manda no Discord. Cara, essa semana eu separei as coisas que eu deixei de falar semana passada por conta do Maravilha. turbilhão que passou. Uhum. Então, e essa semana teve bastante assuntos também. Então, nem sei se vai dar tempo da gente falar de Brasil, mas eu queria muito, porque é importante. Vamos, vamos. Eu vou tentar não atrapalhar muito. Não, que é isso. Mas vamos começar com uma boa notícia. Eu deixei no mapa da Ucrânia aí para vocês darem uma olhada, porque existe uma possibilidade de paz na Ucrânia em 2024, Uia. finalmente. É. Eh, Pela primeira vez, a mídia ocidental está admitindo a derrota publicamente. Aham. O Washington Post falou até em vamos parar de nos iludir com a possibilidade da derrota da Rússia, coisa assim. Então, qual que é a tua opinião, pessoal? Eu vi essa manchete aí, eu não li a notícia. Mas qual que Sim. é a tua opinião sobre isso? Cara, eu acho que passou da hora. A verdade é essa, passou da hora deles serem Uhum. honestos com a própria população. Eu acho que se eles continuassem dizendo que a Ucrânia ia vencer a qualquer momento e colocassem o Zelensky para sentar para negociar com Putin, ia parecer uma ditadura norte-coreana, entendeu? Falar uma coisa e tá Hum. acontecendo outra completamente diferente, e não tem como esconder essas informações da população. Aham. Com a mídia livre, com a população vendo exatamente o que está acontecendo. Tem muito Aham. americano que tem negócios dentro da Ucrânia, dentro da Rússia, e só ia descredibilizar completamente os jornais. Uhum. Então, mais do que já estão, né? Então, acho que admitir a derrota em algum momento seria essencial. Eu notei que eles estavam fazendo isso aos poucos. 2 semanas atrás eu falei que saiu no jornal que só o Zelensky acreditava na ofensiva ucraniana. Uhum. Então, na minha opinião, é isso. Eu acho que para não descredibilizar completamente os jornais, eles têm que dar essa notícia e deram finalmente. A OTAN e os Estados Unidos estão agora exigindo que o Zelensky aceite negociar com Putin. E vamos lá, por que negociar? A Ucrânia, no contexto atual, tem lá os F-16, que eles desejavam há tanto tempo, mas não tem uma Uhum. quantidade considerável. É um equipamento ultrapassado, acho que é da década de 90, é do final da década de 80, coisa assim. Uhum. A Rússia se prepara para se defender da Força Aérea Americana, entendeu? Então, derrubar avião é a especialidade da casa. Não vai ser meia dúzia de piloto recém-treinado da Ucrânia que vai furar a defesa antiaérea russa. Até para a galera acordar para a realidade, precisaria entrar a Força Aérea da União Europeia inteira e eu não sei se ia dar conta. O inverno tá aí na porta, né? A janela de ação fechou. Uhum. Não dá para avançar de lado nenhum. Eu mostrei aqui no mapa que a Rússia estava tentando recuperar essas cidades que a contraofensiva ucraniana tomou. De fato, teve alguns avanços. O Zelensky conquistou algumas vilas, algumas cidades de fato. E a Rússia estava tentando retomar, mas o momento agora é inoportuno. Não dá. A Rússia não conseguiu avançar e a contraofensiva ucraniana estacionou. Conseguiu alguma coisa, mas é muito tímido frente ao objetivo, né? O objetivo era expulsar todos os russos de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, e ainda tomar a Crimeia.
muito longe, Uhum. irreal. Então, o que mais aqui? A janela fechou. A Europa tá de má vontade, né? Com o inverno eles precisam gastar mais com energia, com mão de obra, fica tudo mais caro dentro da Europa. Então, isso somada à à janela fechando, é óbvio que a torneira vai fechar de vez. Com os Estados Unidos deixando de enviar grana e armamento pra Ucrânia, eu acho que basta um país da União Europeia passar dificuldade para eles cortarem a torneira completamente. Tipo, se a Grécia passar por uma nova crise, acho que já é suficiente. Acho que vai ser a Israel deles, entendeu? Eu eu queria entender por que que o petróleo caiu tanto com esse negócio todo rolando no mundo todo. Entendi, cara. É. Eu não faço Eu ideia sei que eu tô também. mudando completamente de assunto, mas eu preciso parar de preguiça e pesquisar isso. Tudo bem. Eu fiz algumas conjecturas aqui para Israel, Hamas, Gaza, então a gente vai falar de Oriente Médio um pouco ainda hoje. Hum, A gente pode especular sobre isso, mas, essa informação é nova para mim, eu não sabia que tinha baixado tanto o preço do petróleo. baixou. E o gás eu achei que ia estar disparando também nesse inverno. Assim, ainda bem, né, pra Europa, mas eu queria entender por quê, quem que tá se ferrando nisso, Vamos descobrir em breve. né. Vamos lá, moral da história do inverno tá aí, né. O Zelensky precisa negociar agora, porque se ele recusar, ninguém vai segurar a Rússia no próximo ciclo. Quando Uhum, chegar a nova primavera e passar aquele período de lama, o lamaçal que impede o avanço de tanques, a Ucrânia vai estar com metade do exército, metade já morreu uhum, nessa, sem dinheiro dos Estados Unidos e sem armamento da indústria bélica americana e da indústria bélica, europeia também. Então, o que ele teve condição de defender até hoje foi por causa disso, com certeza. uhum, Sem isso, acho que ninguém segura a Rússia. Um conflito direto, de cara limpa entre russos e ucranianos, eu acho que a Ucrânia não tem a menor chance, você não precisa ser um gênio uhum, para entender isso. E aí vamos para o que pode sair dessa negociação. Nos termos, normalmente, o que é negociado com o país que perde uma guerra, né? A Ucrânia ainda vai ter um governo, vai ter bandeira, vai ter instituição pública, e instituição privada também, cobrar imposto, beleza. Isso aí, tudo bem. Mas provavelmente vai ficar fora da OTAN, fora da União Europeia, vai estar desmilitarizada, sem exército, sem força aérea, sem marinha, só pode ter força policial supervisionada pela Rússia. Os termos que o Putin vai colocar não vão ser nada abaixo disso. uhum. Se você quiser usar o porto da Crimeia ainda, que é muito maior que o de Odessa e tem uma posição mais privilegiada, você vai Você pagar me muito paga o que eu te imposto. paguei em 2018, aqui tá tudo bem, em 2019, aquele um Exatamente. bilhão, aí eu deixo você usar. Exato. Você paga tudo que eu pedi e cala a boca por uns 50 anos. A situação é muito complicada, parece o fim do mundo para a Ucrânia, mas 2 países na história recente passaram por isso. Então, muito bem, obrigado. Uhum, Eu tô falando de Alemanha e Japão, né. uhum, uhum. É possível sair dessa situação, mas a alternativa é continuar em guerra sem ajuda, Eu do também já Ocidente. arreguei pra gente muito mais forte do que eu no karatê e tô vivo até hoje. Exato. O meu medo é que o poder do Zelensky ter subido pra cabeça e ele achar que em algum momento o financiamento vai voltar e ele apostar vidas ucranianas nisso, entendeu? Porque é uma Uhum, caixinha de surpresa. O Putin vê a Ucrânia sem armamento e sem investimento, a gente não sabe se ele vai até o rio de Dnipro, aqui no meio, que vai até Kiev, né, ou se ele vai de vez até Lviv, e acabar com o país. Entendeu? Caixinha de surpresa para o que vai passar na cabeça do Putin, caso a Ucrânia tente se recuse a negociar. uhum. Eh, e a última da Ucrânia que foi engraçada, foi que a inteligência ucraniana tá acusando a Rússia de um Maidan 3. E tem uma diferença entre as maneiras como eles veem as revoltas do Maidan. O Maidan é a principal praça de Kiev, a principal praça provavelmente da Ucrânia inteira, que é onde toda vez que começou uma revolução
e aí vai da interpretação de cada um, se foi Revolução Colorida ou se não. Começa ali naquela praça. Aquele documentário que tem na Netflix é Winter on Fire. É Uhum, sobre uma revolta que começou nessa praça em 2014. E essa tem vídeo da Vitória Nuland distribuindo comida para os manifestantes. uhum, Teve o Maidan, que foi em 2004, que foi o começo da revolta de um governo pró-Rússia que tinha dentro da Ucrânia. Em 2004 eu tinha 12 anos e não estudava política, então não sei. Não sei se uhum. teve o envolvimento dos americanos, mas a de 2014 todo mundo sabe. Então, por que é engraçado o Zelensky tá acusando a Rússia de executar o Maidan 3? Porque ele tá, em teoria, pra forma como os russos veem as revoltas do Maidan, ele está reconhecendo que houve interferência internacional no Maidan 1 e 2. Entendeu? Se é um Maidan 3 e a Rússia está fazendo um Maidan 3, se ela está interferindo em uma revolta anti-governo na praça de Kiev, então ele reconhece que já houve duas. E é justamente o que ele pleiteava Uhum. antes de assumir a presidência. Ele disse que revolta de Maidan o quê? Aquilo ali foi um evento espontâneo, a população Espontâneo, ucraniana foi, queria. foi, foi toda Exato. guerra colorida, é tudo com lápis de cor de cada um. Exato. Então, né? A Rússia tá debochando agora. Aham. O professor Ricardo Marcílio até fez colocou no vídeo dele sobre isso, que o Medvedev, que é o imediato do Putin lá, que já foi presidente da Rússia também, ele falou: sim, sim, é uma revolução colorida, assim, a gente tá convocando a própria Vitória Nuland para distribuir alimento para os manifestantes pró-Rússia que vão estar lá. Então teve esse elogio barra deboche para a inteligência ucraniana, indo por parte da Rússia. É. É, dá uma olhada no chat. Mari, seja muito bem-vinda mais uma vez. Então, o Melkor, aí. Ah, vamos trazer agora a visita do Xi Jinping a. Não sei se foi a Casa Branca. Não, não foi a Casa Branca porque foi em Seattle. Os Estados Unidos até prepararam a cidade para receber a autoridade chinesa. Isso revoltou alguns americanos porque parece que a capacidade de resolver o problema das drogas dentro dos Estados Unidos está um estalar de dedos da Casa Branca. Né? Porque Uhum. para receber o Xi Jinping, eles conseguiram limpar as ruas, tiraram todos os nóia de fentanil, Aham. Cara, arrumaram a casa para receber a visita. foi muito engraçado esse negócio do Xi Jinping lá, parece não tem aquele povo que fala mal de todo mundo? Uhum. Aí parece que colocaram todo mundo na mesma sala e fizeram uma pergunta, e fizeram o cara ter que escolher um lado, e ele não conseguia tomar o lado de ninguém. Aí falou: "Não, a China é uma ditadura sim, mas aqui a gente fala que ditadura é quem não é nós, e não é que ditadura é ruim ou não é bom, mas também veja, aí ele foi trocar fralda, né. Foi. Foi trocar fralda geriátrica nessa hora. Exato. Mas isso não foi só uma. Não foi uma reunião de. Não se resume a Estados Unidos e China. Uhum, Claro que essa reunião dos dois tomou jornais, porque tem tantos conflitos que a gente não pode falar que é tudo de proxy, né? Porque é teoria da conspiração. uhum, Mas todo mundo sabe. Então, isso foi, na verdade, uma cúpula da APEC. Deixa eu colocar aqui no mapa para vocês darem uma olhada nisso. A PEC é uma cooperação econômica, eu já devo ter citado esse bloco em algum momento. É uma cooperação econômica entre todos os países que têm saída para o Pacífico. uhum, Quase todos, porque não estão todos oficialmente no bloco. Então tem Canadá, Estados Unidos, México, Peru e Chile, do lado Atlântico. E aqui que tem a saída direta para o Pacífico, tem Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Hong Kong, Filipinas, Indonésia, Austrália, uhum. Nova Zelândia, entre outros. É, Então, esse bloco é interessante porque, apesar das crises, todo mundo se reconhece quanto Estado soberano. Então, você vê que tem China, Taiwan e Hong Kong sentando na mesma mesa e se tratando como chefes de Estado. Tem Malásia e Singapura.
Então, inimigos, negócios à parte, né? Uhum, uhum. Nessas horas, os idealistas dizem: tá vendo? O livre comércio vai salvar o mundo. Um dia ninguém vai precisar de exército, o mundo vai ser dominado pelo capitalismo puro e é isso. Então, esse era eu estudando política antes da faculdade. Essa foi a Eu, sou- conclusão lógica que eu cheguei. eu É, ia te jogar uma farpada, agora me deixa. manda, manda, manda. Isso daí, comunista não é capitalista, é tudo a mesma coisa, não se sabe. Sim. Todas as Então, pessoas são boas e tudo vai se resolver sozinho. É só matar os bandidos. a conclusão lógica que eu cheguei hoje é que todo mundo tem que se armar até os dentes. Não precisa ter bomba Hum, atômica, eu não sou monarca também, calma. É, então, é mais para essa cúpula é para governo, setor privado, diplomatas, estabelecerem acordos diplomáticos, principalmente comerciais, aí, de, de trocas mútuas, né? Você troca uhum, matéria-prima, tecnologia, insumo. E o papel dos governos é jogar com as taxas e benefícios fiscais, moedas, posição no tabuleiro de cada um, para defender os próprios uhum, interesses deles e da população, estabelecer os melhores acordos. É, mas, assim, já que a gente vai colocar Biden e Xi Jinping na mesma sala, a gente pode separar os homens dos meninos e tentar resolver tudo de uma vez, né? uhum, Então, Ucrânia, Israel, Irã, Taiwan, e o próprio conflito iminente no Mar do Sul da China, tudo isso foi tratado, fentanil também, no mesmo dia. Foi, inclusive, uma reunião amistosa, pode dizer assim. Tivemos alguns avanços para a cooperação militar entre Estados Unidos e China. Eles chegaram em comum acordo que a gente não vai trocar tiro no Pacífico, e ninguém está disposto a isso, né? uhum, Então, o acordo foi basicamente para os Estados Unidos não realizarem novos exercícios de grande escala com ah, oponentes estratégicos da China, Japão, Coreia, Filipinas, Indonésia. Em troca, o Xi Jinping aceitou investigar, impedir a matéria-prima do fentanil que vai para o México. Agora nos resta ver se eles vão respeitar ou quem vai sacanear primeiro, né? Se uhum, as mortes por overdose nos Estados Unidos vão aumentar gradativamente, como tem aumentado, ou se a China vai detectar um monte de fragata japonesa, coreana no sul do ali no Estreito de Taiwan, né? Os Estados Unidos uhum. gostam de brincar com fogo. Eh, e o pior de tudo foi que o Biden, numa entrevista, logo após a conversa toda, ia apertar a mão do Xi Jinping e dizer que a China é uma ditadura, o Xi Jinping é o ditador do caralho. Não, Não, mas não, quando eu falo ditador. Não, pera. Quando eu falo ditador, é assim, quem não é do meu partido. sim, interfere em outros países. Então vontade de chorar, cara. Eu vi essas coisas. E aí a gente não sabe, né, se o Xi Jinping vai ser o adulto na sala ou se ele vai levar pro coração, né? Ele pode se sentir Não, ele. ofendido, A China tá ignorar muito tudo que acima foi disso, né? acordado. A China tá muito acima disso, e se ela ignorar alguma coisa que foi acordada, é porque já era o plano dela. Não é por quinta série. Eu gosto de interpretar dessa forma pelo comportamento da China É porque desde Deng Xiaoping, é o que eles faz se mais sentido. vangloriam por ser assim. Existe uma formação de pensamento chinês que eles têm que ser superiores aos americanos, porque os americanos eles são muito novinhos. E isso é conversado lá. Então eles vão ter um comportamento imaturo e a gente não pode perder a razão. É nesse nível assim que os caras falam. Sim, eu tô mais nessa direção também, que o Biden precisa falar disso, porque na entrevista ele representa a democracia do bem, né? Uhum, Ele precisa falar que ele é uma democracia, a China é uma ditadura maldita. Mas assim, pra moeda de troca vale, né? Pô, como assim? E é capaz da China conseguir algum acordo a mais em cima disso. uhum, Então, a gente sabe que o Xi Jinping pensa assim, o Biden sabe que o Xi Jinping pensa assim, mesmo assim isso vai ser usado como engraçado pra dinâmica. E por último, vamos para o Oriente Médio, né? Israel e Hamas, uhum, barra Gaza. É, bombardeios continuam diariamente. Vou colocar aqui no mapa para vocês. É, aqui na faixa de Gaza,
Israel avança conforme previsto, eles já consideram que o norte de Gaza está dominado. Eles recebem ameaças diárias de todo mundo em volta constantemente, mas fato é que ninguém tem coragem de colocar o dedo ali. O Erdogan, eu te falei durante a semana, disse que o fim de Israel está próximo, mas ele não levanta uma palha para fazer nada nesse sentido. Uhum, uhum. A reunião da nova Liga Árabe também não deu em nada. Eles chegaram no comum acordo de que Israel precisa acabar, aí ninguém dá o primeiro tiro na direção de Israel, tipo, dá a primeira aí, dá você que eu já ajudo, vai lá. Aham, aham, aham. Fica Irã, Arábia Saudita, Jordânia, todo mundo se empurrando, Líbano. Entra aí, vai, vai. E as Entra, se você pessoas entrar, lá entra todo morrendo mundo. de fome e sede. Sim. E as populações pressionando e nada acontece feijoada. Até o Conselho de Segurança da ONU chegou numa resolução, disse que ordena que Israel paralise a ofensiva imediatamente e abra um corredor humanitário, pelo menos para a saída de civis. Israel já disse publicamente que vai ignorar, e ele só quer negociar cessar-fogo temporário para trocar refém. E pelo menos essa foi a notícia que saiu hoje, pouco antes da gente começar a live. Eu coloquei. Uhum. Aqui no norte, Israel tem fronteira com o Líbano. Podem ver que constantemente Israel bombardeia o sul do Líbano. Os alvos são unidades do Hezbollah. Não tem grandes centros comerciais sofrendo com isso. Impacto no PIB do Líbano, isso aqui é visível. Mas mesmo assim é uma invasão de soberania, né? Seu território está sendo bombardeado e você não vai fazer nada. Né? O que mais me surpreende é o Hezbollah, com todo o discurso radical, não não demonstrar, não querer demonstrar força também. Porque agora é a hora, né? Agora que eles estão sendo chamados por conflito, não só eles, mas o Líbano também. E isso explica também o que a minha conjectura a respeito do petróleo não tá subindo. Parece que o Oriente Médio inteiro quer paz agora. Ninguém aguenta mais conflito. Eu acho que a China iniciou. A China deu início a uma conversa que estava todo mundo querendo ter entre Irã, Arábia Saudita, Iêmen, Pra todo dar mundo que esteve em uma guerra. segurada no cartel lá, será? Exato. Eu acredito que todo mundo queira Rota da Seda. Todo mundo quer infraestrutura chinesa e todo mundo precisa estar em paz para que isso aconteça. Então, eu acho que o motivo para a estabilidade no preço do petróleo é esse. Nossa, velho, a retórica do meu Deus do céu, a retórica dos caras vai dar mais trabalho de desembaraçar ainda. Não, depois Diz- eu falo sobre isso, eu não quero te atrapalhar, porque vai ser um comentário que vai ficar muito longo. Não, tudo bem, é de É, Israel que você tá falando? Porque eu acho que a gente chegou na mesma conclusão lógica, eu notei coisa parecida aqui. não, é porque, assim, é uma ginástica, de narrativa muito trabalhosa para que, gente em Gaza possa morrer de sede e que fique tudo bem. Uhum. E pra que todo mundo fique falando assim: "Nossa, mas que tem que ver Sim. que os caras lá também", né, e é muito esforço, pra isso. Então, aí mais esforço vai ter que ser colocado ainda para as pessoas entenderem, tipo, a derrota da Ucrânia. E aí como que você explica para o mundo que a China pacificou o Oriente Médio e que deixou os Estados Unidos fora do parquinho e que a Europa vai sofrer consequências disso? E que agora, tipo, a força tá toda lá do outro lado, porque a demanda da China supera a dos Estados Unidos e Europa somadas. E que agora Exato. a gente vende se a gente quiser e pelo preço que a gente quiser, porque quem pacificou aqui não foi os Estados Unidos, porque eles só estavam fomentando guerra entre nós. Perfeito. Eu anotei aqui, Israel tá soltinho para fazer o que quiser. Como é que você justifica que o Netanyahu possa fazer o que quiser, mas o Putin não pode na Ucrânia? Exato. Porque Parte- são Sim. comportamentos idênticos, a única diferença é que o outro não, você tem que ver que quando é democracia, veja bem, não as pessoa não faz o que quer, ela perde o poder. E cara, eu quase vomitei quando escutei o Rock falando isso, mas eu vou me redimir, e eu vou pedir desculpa pro Rock, e vocês vão escutar a minha conclusão aqui. Mas ele foi lá com uma pessoa que eu adoro, e ele falou: "Você tem que ver que numa democracia, o Netanyahu, ele vai perder o poder depois dessa guerra". Ah, então tudo Porra! bem.
Ah, então tá bom, velho. Então beleza. Então deixa é isso aí. Então terra plana a faixa de Gaza, que depois tira o Netanyahu. O Netanyahu É, sofre as consequências. a gente bombardeia todo mundo Exato. democraticamente e o líder democrático é punido. Ah, então, Sim. então assim eu quero. Então a Dilma perdendo o mandato dela, mas não os direitos políticos, então tá bom. Eu preciso dar a minha opinião particular disso, porque é impossível fugir, né? Particularmente, eu prefiro, no contexto em que a gente tá, eu prefiro que ninguém faça nada mesmo, porque eh, não é nada contra os palestinos em particular, é porque Israel tem bomba atômica e a gente sabe onde eles vão chegar. Eles já falaram disso. Existe a chance de Israel se isolar muito depois do conflito. Eu acho que é muito natural que isso aconteça. As próprias democracias já estão virando as costas para isso. Imagine depois que Israel fizer o que quiser, né? Eh, e eles não vão achar justificativa para invadir mais nada. Uhum, O Líbano está pacificado, tem boas relações, minimamente, vai, com o Ocidente, com os Estados Unidos. Americanos têm negócios dentro do Líbano, libaneses têm. eh, a sociedade civil libanesa circula livremente no Ocidente e não causa grandes problemas. Então, eu não vejo por que alguém vai defender Israel depois que eles acabarem com. Depois que eles pacificarem a faixa de Gaza. uhum, Por mais triste que essa palavra possa parecer nesse contexto, né? A pacificação, a gente sabe que ainda vai morrer muita gente até que seja pacificado de fato. Por outro lado, é perigoso. Existe um perigo real dentro do Oriente Médio, a gente já falou disso, porque as populações em volta estão cada vez mais inflamadas. uhum, Israel declarou hoje que o norte de Gaza está completamente dominado. Exatamente o que eles fazem com cada entrada ali dos túneis do Hamas, a gente não sabe. Eu sei que já vi eles concretarem a entrada de túneis, já vi jogarem granada dentro, já vi soltarem cachorros lá dentro, drone, para ver o que tem dentro, já vi encontrarem. Isso em vídeos que você procura pelo Twitter uhum, e uhum, na uhum, Deep Web afora, aí, se vocês quiserem se uhum, aventurar. uhum, Então, o norte de Gaza está sob controle, não tem mais unidades do Hamas circulando entre a sociedade civil, pelo menos é isso que Israel diz, né? A gente não uhum, sabe quantas unidades ainda tem sob o controle do Hamas, unidades territoriais, quantos soldados israelenses estão morrendo nesse conflito. Parece que eles estão escondendo o corpo, deve estar mandando até para o deserto de Negev, para a população uhum, civil não saber. Então, é mais um estado escondendo o número, né? Que estados fazem. Então, sim, eles declararam hoje que ia começar uma invasão, uma segunda etapa dessa conflito de Gaza, que eles vão invadir o sul de Gaza. Declararam publicamente a possibilidade de usar artefatos nucleares. Incitou uma guerra civil no Líbano, a gente já falou disso, que ou vocês entram em guerra com o Hezbollah, ou vocês acabam com o Hezbollah aí dentro, ou Israel vai declarar guerra ao Líbano. O Netanyahu falou isso. Então, cada pisada fora da linha do Benjamin Netanyahu incita um muçulmano a querer matar um judeu dentro do Oriente Médio. uhum, E isso é uma coisa que está fora do controle dos Estados. Talvez os árabes, iranianos, próprio Hezbollah, mais bizarro que pareça, talvez o desejo dele seja: Israel termina de fazer a vontade dele ali no sul de Gaza e ninguém se mete mais com Israel, e a gente recebe investimento chinês para fazer nossa rota da seda e isola essa porcaria. o que não pode acontecer é acreditar na própria propaganda, né, tipo, e às vezes eu tenho a impressão de que os Estados Unidos meio que faz isso. Fica falando Hezbollah, 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 e vende os caras como fanáticos religiosos e acha que não existe nenhuma racionalidade no que os caras fazem. Existe racionalidade, a narrativa é demonizada. Você pode nem não aceitar que o terrorismo é uma arma de guerra usada em guerra, mas existe um racional por trás e existe espaço para negociação. Sim. Né, então, você tem que escutar o que que o Hezbollah está falando para o povo, que é o fanático que o segue, e o que ele está querendo de verdade. E esse é o problema de você precisar alimentar uma narrativa para você ser o lado bom, para todo mundo ir dormir tranquilo que a gente está matando um monte de gente e não tem problema, porque pelo menos é gente ruim. Porque todo mundo fecha os olhos a uma possibilidade de encontrar uma solução.
Se todo mundo estivesse buscando uma solução, a probabilidade de alguém encontrar seria mais alta do que tem gente do que um monte de gente certa de que essa possibilidade não existe. Perfeito. E isso serve para Israel Ó, e Palestina. Agora para o serve para resto o do Rod, Oriente porque quando a Médio, gente fica falando assim: sim, "Não, essa partida já era, a gente já perdeu, com esse cara aí não tem jeito não", a gente deixa de procurar solução para a partida. Então, perfeito. assim, tem gente que não está procurando a paz porque foi convencido pela própria propaganda de que não existe essa possibilidade. Pode não ter vontade, possibilidade tem. Uhum. Eu acho que sempre teve, né. Uhum, Israel sempre teve, hã, poder para fazer o que faz hoje e poder para tentar influenciar politicamente ou tentar uma revolução colorida, que aí você cria uma estabilidade política dentro do território e você infiltra unidades para tentar tomar o poder e pacificar e tentar estabelecer relações comerciais e diplomáticas. Ainda assim tem derramamento de sangue, mas não é uma guerra entre soldados, e não envolve tropas, não envolve militares, não precisa ter tanto derramamento de sangue quanto uma invasão de um estado no outro. uhum. Eh, então acho que Israel tinha inúmeras possibilidades, eles podiam ter aprendido com o próprio Estados Unidos, a própria Rússia, a própria China, todo mundo que faz esse tipo de coisa, que faz intervenções não violentas em outros países. Mas eles preferem, por algum motivo que eu não sei dizer qual, partir para essa, né, e para demonstração de força física e paciência. Mas, eu tô lendo aqui o chat também, o Melkor chegou justamente na mesma conclusão lógica. Não é interessante, Melkor, nem para os iranianos, nem para os chineses, e tem a guerra no território. Nem para os sauditas, nem todo mundo que já teve em guerra ali, até próprio Israel. Israel foi convidado para participar da Rota da Seda porque eles estão no território-chave também. Israel poderia ter participado da mesa, ou de uma futura mesa, né, que acho que é pedir demais também para pacificar a Arábia Saudita, Irã e Israel tudo ao mesmo tempo. Mas, eles poderiam se aproveitar dessa conjuntura de aproximação entre Arábia Saudita e Irã e tentar se aproximar também. Amistosamente tentar estabelecer relações com os sauditas e com os iranianos. Mas eles preferem a barbárie. Eh, eu sei que, existe motivo para eles pensarem assim, a gente sabe do Hamas, sabe do Hezbollah, sabe de todas as ameaças em volta, mas eles são o exército, eles são o estado soberano, eles que têm bomba atômica, então eles precisam ser o adulto na sala, nem que seja ameaçando todo mundo. Mas, se tem alguém que tem força para fazer valer a vontade deles, são eles. É muito triste que isso tudo precise acontecer para Eu não que sei o Oriente Médio seja finalmente pacificado. eu não sei que hora que o Melkor comentou isso em caps aí, que Uhum. faz muito sentido se tem guerra não tem rota da seda. Eu acho que foi na hora que a gente estava falando que, a China ela pode chegar com a grana, com imposições, com solução imposta, e pode ser que a China ela pode estar jogando esse tabuleiro de supostamente, né, a China supostamente está jogando esse tabuleiro de forma genial, porque sem disparar um tiro, ela está deixando os Estados Unidos completamente intransitável no Oriente Médio. Sim. É, Dessa forma ela também expulsa muito boa colocação, que ela expulsa toda a diplomacia americana, todo o mercado americano, que ainda é uma superpotência, os americanos têm, o melhor que a tecnologia e o dinheiro podem comprar. Então, para competir pelo mercado e participar da Rota da Seda seria muito interessante. Seria muito desinteressante para os chineses que os Estados Unidos participassem. porque eu estava conversando com um aluno meu a respeito da selva corporativa, né, e ele tá com uma treta lá no ambiente de trabalho dele. E eu falei: "Você não joga você não faz uma guerra desmentindo o tempo inteiro o outro. Você faz uma guerra desprezando a pessoa completamente e estando mais certo do que ela em tudo que você fala". Uhum. Dentro da selva corporativa, então você vai mediar, e quando essa pessoa mentir a seu respeito, a melhor retaliação é você evidenciar a mentira sem sequer citar o nome da pessoa.
quanto menos você entra em confronto com uma pessoa, mais superior as pessoas ao redor te percebem, porque é alguém falando mal de você e você provando que você tá certo, ignorando a existência da pessoa completamente. E aí você começa a fortalecer os seus laços com cada pessoa individualmente, e em momentos, assim, de encontro coletivo, você projeta a sua liderança. E você ignora sumariamente comentários feitos pelo seu desafeto, e usa os comentários do seu desafeto para melhorar a sua estratégia e para apresentar soluções ainda melhores. Aí você começa a ser percebido como líder. Então, o que a China precisa fazer é simplesmente deixar os Estados Unidos quebrando, se chafurdando na merda, estando errado, porque ele vive fazendo um monte de promessa para um monte de gente. E ele fala: não prometo porra nenhuma, se vocês quiserem fazer paz, eu ajudo todo mundo aí, e é isso. E nunca quebrei uma promessa que eu fiz para vocês. Estamos dizendo que a China é maravilhosamente boa? Não, mas ela tá jogando o tabuleiro melhor. Então é o torturador das próximas décadas, né? A Sim, gente sim. tem que estar Não preparado quebrou para isso. promessa até agora, em tempos Agora. recentes, tem Xiaoping pra frente. A China já fez bastante estrago por aí. Eu não sei se chegou no Oriente Médio, na África, eu acho que não. Eu acho que o problema que os outros países têm com a China. É legal mostrar isso aqui no mapa. Por que que os Estados Unidos conseguiram unir Coreia do Sul e Japão, um odeia o outro, uniu Taiwan, Filipinas, Indonésia, Nova Guiné, Singapura, Malásia, Vietnã. Como é que ele conseguiu, em tempos atuais, unir todos esses países contra a China? A China já fez festa aqui, né, nesses países. A China, está nos planos da China que tudo isso aqui seja China. Todo o Mar do Sul da China seja China. Uhum. Então, é por isso também. A China não é santa, mas é como você bem disse. Tá sabendo jogar o jogo melhor que os Estados Unidos parado. Parado. Não é do interesse de ninguém que tenha guerra para que o mercado, para que a gente volte para tempos idealistas, né? Que o livre mercado volte a florescer na Rota da Seda, no Oriente Médio. Não pode ter guerra para isso acontecer. E a guerra é culpa dos Estados Unidos e de Israel. O cenário está excelente. Excelente para a narrativa chinesa dos próximos 20, 30 anos, se ela não fizer besteira. E a China tem a vantagem dela não ter estado lá, e quem tá lá ter feito um monte de desgraça, como ela já fez na vizinhança dela. E agora ela pode dizer que os Estados Unidos fez um monte de coisa ali, é tudo verdade. E o que ela fez pouco interessa pro mundo, pro resto do mundo. Porque não tem gente morrendo lá hoje. Quer Sim. dizer, não que apareça nos jornais. O Melco colocou aqui, anarcocapitalista realista. Cara, metade da minha turma, pelo menos, era idealista. Mesmo as pessoas de esquerda, mesmo as pessoas que se declaravam social-democrata, até comunista que tinha lá, dizia que era idealista, que inclusive desarmamentistas, uma galera que era a favor do fim da polícia e tal. Hoje é todo mundo realista. Não tem mais idealista sério na academia. Mas eu não conheço nenhum, nem entre meus colegas eu vejo. Todo mundo sabe a importância de ter exército e tá todo mundo com isso na mente agora. Tem como não tá. O que mais vocês colocaram aqui? Estados Unidos e China sentarem na mesma mesa e acabarem com a bagunça que tá acontecendo. É muito mais interessante pra China que ela resolva sozinha. É por isso que ela incita os outros países a odiarem os Estados Unidos. O jogo pra eles tá muito confortável, não tem por que eles deixarem os Estados Unidos sentarem na mesma mesa. E até porque a mesa foi dos Estados Unidos por muito tempo e não resolveu, né? Uhum. A mesa foi dos Estados Unidos, eles criaram o Estado de Israel, eles começaram a guerra no Iraque, eles incitaram o Irã contra a Arábia Saudita. O Oriente Médio ficou muito pior com uma mesa controlada pelos Estados Unidos. Acho que não é do interesse nem da China, nem do Oriente Médio que os Estados Unidos participem. E o Vitão falou sobre a Venezuela invadindo a Guiana. Tá estacionado, até a última vez que eu vi, tá estacionado. O Maduro colocou tropas na fronteira, a Guiana não tem nada para responder à altura. A Guiana tem tropa, tem exército, mas acho que dá 5% do exército venezuelano e olha lá. Mesmo tendo a vantagem da defesa, jogando no War 100 para 5.
Não esquece. Uhum. Vai entrar 97 pelo menos. Então, é isso. A Guiana morre de medo. Eles têm a vantagem de ter aquela promessa dos Estados Unidos de que vai respaldar, né, porque os Estados Unidos têm negócios na Guiana. Os Estados Unidos, fizeram o meu professor inclusive, fez em um curso que ele estava vendendo, ele fez uma análise de risco político e falou da Guiana, e falou ele colocou a possibilidade da Venezuela invadir a Guiana, como um fat tail. Tem um livro com esse nome, não sei se você já viu. Não. Vale muito a pena você dar uma olhada depois, Fat Tail. Como que é? Hum. É cauda grossa, Uhum, cauda hum, gorda. Que são, a possibilidades de uma coisa muito, muito radical acontecer que mude completamente os parâmetros da realidade daquele território. E aí, por exemplo, eh, o 8 de janeiro que teve aqui no Brasil, a uhum, possibilidade daquilo dar certo é um fast tail. Entendeu? Quando você faz análise de risco político, você tem que colocar os fat tails para, caso alguma mudança muito radical aconteça, o seu cliente, que vai ser uma empresa privada, uma empresa pública, uma relação diplomática que você, internacionalista, está ajudando a estabelecer, as pessoas que estão estabelecendo essa relação têm que saber que isso pode acontecer. Então, quando a uhum, Guiana descobriu o petróleo ali, muitas empresas americanas, pagaram professores como o meu, pagaram internacionalistas profissionais para fazer essa análise se tinha, uhum, beleza, a Guiana vai ser um centro econômico, ah, como é o Catar, é claro que esse é o desejo deles, existe possibilidade alta disso acontecer, mas existe também a possibilidade da Venezuela pleitear aquele território, que um dia já foi dela. Então, se a Venezuela entrar de fato, é o fat tail. E no livro ele dá vários exemplos, estuda vários outros casos e por que eles aconteceram e, análise do comportamento humano. É um livro que vale muito a pena, a gente teve aula sobre ele bastante na faculdade. Ah, mas não, para os próximos dias, não tá parecendo que o Maduro vai entrar, parece que ele tá só chamando as pessoas para negociar, e é bom que os Estados Unidos sente na mesa logo, porque senão, hum, se todo mundo ignorar, pode acontecer. Ah, o Malcolm falou também sobre foi ele que falou isso? A França chamando o Macron para os BRICS, eu até mandei para você essa bomba ontem. uhum, Eh, eu assisti o vídeo do professor Ricardo e pelo que ele falou faz sentido também, mas eu acho que ele jogou um verdinho. Eh, existe a possibilidade daquilo ter sido só deboche, porque a gente teve uma reunião da cúpula dos BRICS acontecendo na África do Sul, que deu toda aquela treta diplomática, do Putin querer participar e dizer que vai, e a África do Sul, por ser signatária do Tribunal de Justiça Internacional, eh, teoricamente eles são obrigados a algemar o Putin. Até parece. uhum. Então, se isso não acontece, é o fim do Tribunal de Justiça, talvez fim até da ONU. Então, é um problema muito, muito grande para o mundo inteiro. Talvez nem a China tenha interesse que isso aconteça agora. É, então, a cúpula que estava acontecendo, por que a gente chegou nisso? Ah, sim. O Macron disse que queria participar dessa cúpula dos BRICS, porque tinham muitos países convidados. Irã, Arábia Saudita, Egito, Sudão, entre outros. Então, esses países também vão compor os BRICS e o Putin vai ser presidente dos BRICS no ano que vem. A Rússia vai estar na presidência dos BRICS no ano que vem, em 2024. Então, o Putin fez esse convite, não sei se foi jogando verde, não sei se foi sério, pareceu deboche, dizendo: Macron, se você quiser de fato participar da próxima cúpula dos BRICS, você pode formalizar um pedido de adesão e sentar na mesa da nova ordem mundial. Você pode ser Hum, regido por Rússia e China, se quiser. Então, se for um desejo muito forte seu, você formaliza um pedido que a gente conversa até lá. Eu converso aqui com o mas Brasil, com a decida Índia. rápido, porque esse convite vale até o fim da promoção. Sim, exato. Pode ser que seja tarde demais e não dê mais tempo, né? Da- não exista mais OTAN aí, não sei se vai ser interessante pra gente.
Te convidar, exato. É, Depois que acaba a festa. sim. Eu acho que isso a gente especulou isso, a possibilidade da França virar casaco. Existe um interesse, de fato, dentro da França, existe esse sentimento nos franceses de, eh, de aversão a lideranças mundiais anglo-saxãs, ao Uhum. grande império do Reino Unido barra Estados Unidos, que eles estão embaixo da asa desde o fim da Segunda Guerra, desde o fim de Napoleão, na verdade. Então, é interessante para o orgulho dos franceses não depender mais desses parceiros. Só que a França está muito dentro da União Europeia, está muito dentro da OTAN para dar um passo para fora. Então, se foi difícil para a Turquia negociar nesses termos, a Turquia já foi convidada para os BRICS e recusou, justamente por conta dessas parcerias, porque puramente para a Turquia é interessante. Eu não sei se no contexto atual, depois da França invadir a Ucrânia, depois dos Estados Unidos perderem credibilidade com o SWIFT, com o Oriente Médio, com Uhum. tudo que Israel está fazendo, talvez se a Turquia receber um convite hoje, ela abandone a OTAN de vez e entre nos BRICS. Talvez isso até seja pré-requisito, não sei. Ou se os BRICS vão querer um infiltrado da OTAN dentro dos BRICS. Verdade? Ah, É, mas aí chama o Bracon só quando puder, né. exato. É nisso que eu acredito. Eu acredito que antes da França entrar, mesmo que seja a vontade dela virar casaca, eu acho que a Turquia entra antes. Vai ser um sinal. Ou a Itália, os mafiosos que mudaram de lado sempre que puderam, Uhum, sempre que viram a maré virando. A gente falou de Alemanha e Japão, que sofreram tudo que a Ucrânia vai sofrer na mão do Putin nos próximos anos, com um acordo que eles vão ser obrigados a assinar e que os Estados Unidos vão pedir para eles assinarem também. Mais uma vez, um acordo desinteressante para a Ucrânia. A Itália não sofreu com isso, apesar de ser aliada da Alemanha e do Japão, porque eles cortaram a cabeça do Mussolini antes da antes de oficialmente eles serem invadidos e perderem a guerra. Então eles uhum. disseram: "Ah, a gente já deu fim no ditador aqui, a gente já derrubou o Benjamin Netanyahu, quer dizer, Mussolini, e vamos agora a gente é democracia, pode deixar". Então foi assim que eles resolveram. Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, participar, peça. Você tem mais algum assunto? Você queira alguma coisa que você queira tratar? Eu acho que eu consegui tratar de tudo rapidamente até. A Cara, gente eu tô tentando lembrar, mas não. O que eu fiz essa semana? Só estudei chinês e reclamei da vida. tem eu te mandei aquele vídeo que ele o E jogando do Diablo. tem teve um vídeo interessante que eu lhe mandei, deixa eu resgatar ele aqui, que foi do canal, hã, Plano Piloto. É um internacionalista, um cara que tem a mesma formação que eu, falou sobre, o histórico da dessa aliança entre Rússia e China. Eu Ah, sim, recom eles estão amigos, né. é sim, eles estão amigos, mas eles são inimigos históricos, e já trocaram tiro, um já invadiu o outro, um já pleiteou o território do outro em momento de fraqueza e teve que ceder. A própria Vladivostok, isso aqui era uma cidade chinesa, historicamente, e a pessoa que governou antes do Mao Tse Tung, em um momento de fraqueza, teve que dar isso aqui para não ser invadido pela Rússia, naquela época. Então sim, Rússia e China estão empenhados em derrubar o Ocidente. No momento em que a coroa dos Estados Unidos estiverem no chão, é possível que eles voltem a brigar por ela. No momento em que os Estados Unidos estiverem fraco demais para intervir em qualquer lugar, eles voltarem as atenções completamente para dentro e se limitem a ser uma potência econômica. No momento em que a Europa estiver, eh, acho que enfraquecida no tabuleiro geopolítico, mas que esteja, somente se preocupando com o próprio nariz, deixa a África em paz. Eu acho que isso é uma tendência, não só uma possibilidade, com o envolvimento de todos esses países
o norte da África nos BRICS e tal. Aproximação de indústria chinesa, de defesa russa chegando, de grupo Wagner e Eu, exército russo aqui no norte. eu não consigo ver a Rússia de treta com a China enquanto os Estados Unidos estiver forte do jeito que tá. Agora eu fico Exato. pensando, depois que isso acabar, o que uma vai fazer contra a outra? Quais são as possibilidades, assim, de uma contra a outra? Depois que você me mandou aquele vídeo lá, eu fiquei pensando nisso. Como que a China começa a deteriorar, desgastar a Rússia e vice-versa? Para isso acontecer, a Rússia tem que sentir que está perdendo. A Rússia tem que se sentir isolada da Rota da Seda, porque isso pode acontecer, o território russo é inóspito. Aqui aqui é bastante alto, que é Sibéria, né, da região Uhum, aqui do centro da Rússia, então tem pouquíssima população, é desinteressante morar aqui. Aqui Cazaquistão e Mongólia são 2 desertos, e a Rota da Seda vai passar, ah, vai cruzar toda a China até a Turquia, e da Turquia ele entra na Europa e vai até Portugal. E aqui no Irã tem uma bifurcação, o Irã dá acesso aqui ao Oriente Médio, então do Irã vai para o Egito, e passa aqui pela Arábia Saudita também, o Iêmen, Omã, tá todo mundo convidado. E do Egito desce para várias ramificações dentro da África. E aqui no Atlântico, Brasil naturalmente está dentro, Argentina, a gente vai falar disso, Vitão. Não sei se o Milei vai assinar isso, mas eu acho que sim. Acredito eu, espero eu que sim. Uruguai, Peru, Chile, tá todo mundo convidado. Todos os aliados históricos dos Estados Unidos, até o México, até o Canadá, estão convidados para participar da Rota da Seda, e que vai ser não só uma rota comercial física, mas que eles querem expandir para um acordo de livre comércio. E para cruzar todos esses países, você não precisa de taxa nenhuma. Que aí, de novo, os idealistas vão cantar de galo, né? Se isso acontecer e as guerras uhum. acabarem, até eu vou ser idealista, mas por enquanto, por enquanto eu quero um exército, eu quero bomba atômica, eu quero tudo que, que vocês não gostam aí. Paciência. E os Estados Unidos controlou todo mundo jogando um contra o outro. E o que pode ser feito diferente para evitar a guerra no futuro? É isso. Vai deixar... Esse isolamento da Rússia pode acontecer. O que pode acontecer é que a China convide a Rússia para participar de tudo isso. É essencial que o crescimento de todos esses países estejam pelo menos em paralelo, se não atrás, do crescimento Uhum, econômico da Rússia. Se a Rússia sentir que está ficando para trás desses países que já estiveram na zona de influência dela, ou que ainda estão hoje, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Afeganistão, e o próprio Irã, que negociam. Hoje é basicamente indústria bélica que eles compartilham. Mas uhum. se a Rússia sentir que o crescimento econômico deles é maior do que o da própria Rússia, eu acho que eles vão ter problema. Acho que a Rússia pode melar o rolê mais uma vez. Aí eu não sei se eles vão para cima da Europa ou se eles vão tentar conquistar território aqui embaixo. Não sei se eles vão tentar causar novas revoluções coloridas nesses países que estão cada vez mais independentes, né? E à medida que a grana entra, não tem por que você ficar respondendo politicamente à Rússia. Por exemplo, Uhum. no Cazaquistão, recentemente, começou uma. A gente não sabe se é uma revolução colorida ou se foi espontânea, mas que existia existia interesse da população em derrubar o governo por conta de opressão, que estava cobrando impostos altos demais. A polícia estava enchendo muito o saco da população, que isso aqui tem população muçulmana aqui, tem divisões muito claras entre muçulmanos, cristãos e de etnias também, tem povos mais orientais, assim, característico do Oriente Médio, pele escura, pele clara, entendeu? Então tem esse tipo de preconceito que acontece aqui. Só que o Cazaquistão é uma zona muito estratégica para a Rússia, porque é onde estão as bases de lançamento de satélite. Então, por estar mais próximo da linha do Equador, por ser um desertão, os russos costumam lançar, lançar satélites, lançar
forças expedicionárias para o espaço, até para reparar satélites, essas coisas de manutenção. Uhum. E eles também testavam bastante bombas atômicas aqui no deserto do Cazaquistão. Então, para o Cazaquistão estar de boa com isso, a Rússia tinha que ter um pleno domínio ou plenas acordos muito bem claros, muito bem definidos com os governos. O Cazaquistão já foi União Soviética, inclusive, hoje não é mais, mas enquanto eles estavam sofrendo uma revolução, a gente não sabe se foi colorida, a Rússia mandou exército aqui para dentro, força policial, Hum. para sustentar o governo do Cazaquistão. Então, se o Cazaquistão, por causa da grana da China, resolve se emancipar e tá mais próspero do que as regiões aqui do sul da Rússia, é um problema. Aí é capaz da Rússia tentar melar a Rota da Seda. Isso é um problema que eu estou falando de 30 anos para frente. Não pode acontecer. Então é por aí que a gente especula. E existe a possibilidade também da China querer reivindicar território. A China, como diz o exemplo aqui no vídeo, existe uma parcela do parlamento chinês, da alta cúpula chinesa, de que é, um interesse real de retomada desse território, de uma tentativa de negociar com a Rússia, que o Putin nunca dá atenção a isso, mas eles tentam convocar reuniões com a Rússia para o uso de Vladivostok livre para os chineses. E o Putin prefere continuar cobrando imposto. Vocês são ricos, vocês são muito mais ricos que eu Uhum. tenho reservas naturais aqui, minerais, vocês podem continuar comprando, eu continuo vendendo e a gente continua muito que bem. Então não tem por que eu devolver isso aqui para vocês assinaram um acordo disso aqui é meu e dane-se, não vou. Então se existir interesse da China de expandir por causa disso, paciência. Isso, eh, com certeza vai ser depois de China controlar Taiwan. Isso eu estou especulando com problemas de longuíssimo prazo. Sim, sim, sim. Não, mas é nisso que eu tô interessado agora, desculpa, pessoal, ficar viajando aqui. É porque eu gosto de especular e, assim, uma coisa do vídeo da semana retrasada, muito interessante, é que, assim, comunismo e capitalismo nunca foi uma maneira como as pessoas quiseram viver. Sempre foi uma desculpa pela qual eles puderam fazer guerra, porque eles queriam fazer guerra. Uhum, E a gente fica com esse negócio de autoritarismo e democracia, e nada disso tem importância, e o que tem importância é quem tem o porrete maior, não foi isso que você me ensinou? uhum, E assim, os caras admitindo que eles não têm como tancar a Ucrânia, admitindo que eles não têm como controlar o mundo, a partir do momento em que a Rússia ela começa a se projetar como liderança, ela também vai ganhar o dinheiro que os Estados Unidos ganhou, se a matriz energética continuar a mesma. Estamos de acordo aqui? Porque se todo o certo. Oriente Médio foi dos Estados Unidos porque democracia e todo o óleo democrático veio de graça para os Estados Unidos, agora vai ser a vez do Putin ter o óleo autoritário, não é? E, Sim. e, e, e aí, com o enriquecimento da Rússia, como que fica a manutenção desse poder que tende a crescer cada vez mais? Porque a casa das Rússia que eu conheço é a cama, o guarda-roupa, o PC e uma estante com livro, mobília antiga e um consumismo baixíssimo. Isso vai mudar. É. Aí a gente vai ver os Estados Unidos desse jeito e uma Rússia, criando cultura e vendendo para o mundo. Você consegue? Eu estou viajando muito ou tá fazendo Não, sentido não, isso? eu acho que é justamente o objetivo da Rússia, não à toa. Esse isolamento que eu estou especulando aqui, é claro que existe essa preocupação dentro da Rússia. É aquela premissa que eu sempre falo: "Se eu sei disso, o Putin sabe". Então, Uhum, então é por isso que existe, acordo comercial de armamento entre Rússia e Irã. É por isso uhum, que existe boa relação diplomática entre Rússia e Israel. É por isso que existe grupo Wagner dentro de territórios africanos para estabilidade do território africano, estabilidade do uhum, lado autoritário da força. uhum, Então o Putin se prepara para não perder influência sobre o que será a Rota da Seda próspera e orgulhosa do futuro. uhum. Então, eu acho que é por isso que a Rússia também se previne, se policia para que não fique de fora do mercado global. Toda a segurança da Rota da Seda, eu acredito que é a Rússia que vai fazer, o que vai querer fazer.
mesmo que não tenha um oponente à altura, claro que eles vão querer participar disso. Em várias bandeiras tem a AK-47. Entendeu? Uhum, É um produto de muito orgulho russo, porque aquela porcaria tira até cheia de areia, entendeu? Os americanos fizeram a M4A1 muito diferente da AK-47 quando você bate o olho, mas uhum, a mecânica das duas é idêntica. Então, uhum, eles até debocham dos Estados Unidos e dizem: "Ah lá, vocês copiaram, colocaram outro formato e colocaram a mesma mecânica". A espinha dorsal da M4A1 e do lado da AK-47 não dá pra ver diferença. uhum, É por isso. Então, sim, eh, existe essa preocupação na Rússia e eles estão tendo sim. Boa noite, Devora, que chegou aí. E vamos falar da eleição argentina. Cara, você sabe dizer onde é que tá passando o resultado da eleição? Porque se for o caso, a gente faz react dela, não tem. não faço a menor ideia. Eu vi, eu estava agoniado com isso. Estava no Twitter, e vendo os resultados de algumas das primeiras urnas, né, porque tem uma contagem que começa antes, é a que onde tem argentino morando fora. Então Uhum, dos consulados e embaixadas onde os argentinos votam, já tinha contagem, estava dando, 50, 100 votos de vantagem para o Milei na maioria delas. Porque, eh, mas não dá para se empolgar com isso, porque os argentinos que moram fora da Argentina, na maioria dos casos, por causa do governo petista. Vou chamar ah, no assim, Ja foda-se, é a mesma no coisa. Japão todo mundo votou no Bolsonaro, isso não quer dizer nada. Exato, exato. Verdade, né, todo mundo votou no Bolsonaro. Puta que pariu. Não, mas foi contra o Lula, então não vou condenar ninguém não. Eles saíram de 13 anos de PT, Sim. paciência. E eles não viveram no Brasil, que foi o governo Bolsonaro, né. Eles viram de longe. Hum, uhum, Então, enfim, dá pra entender. E os argentinos estão, passando pelo mesmo fenômeno. Só pra eu saber, Melkor, se você tiver informação daí de fora do mundo real, tem já tem alguma já tem algum resultado concreto da eleição? O Milei tá muito na frente aí? Isso eu vou dar uma olhada nisso aqui. Eu necessito. Termina o horário de votação, 2 horas. Resultados devem sair a partir das 21h, daqui a 1 hora. Beleza. Beleza. Eu preciso ficar online até lá. Por mim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, vamos tirar esse tempo pra falar de Brasil, finalmente. Você viu alguma coisa dessa semana que aconteceu no governo brasileiro ou tá completamente, né, Nada, nada, eu nada? tô A Amazônia tá pegando fogo como nunca antes. Tá todo mundo calado. A Marina Silva foi no Flow, sofreu bastante rage do chat, do que quer que seja, completamente justificado. A gente sabe tudo que a Marina Silva já passou na mão do PT. A gente sabe, o quanto a Marina Silva já disse que defende a Amazônia e o quanto ela passa pano pro PT hoje, ela estando no governo e a incompetência do governo na mão dela. Ela tem o Ministério do Meio Ambiente pra fazer o que ela quiser. E com o Ministério do Meio Ambiente, ela pode solicitar ao governo federal que mande forças armadas para lá eh, pra monitorar todas as queimadas ilegais, todo o desmatamento ilegal. uhum, Para não dizer eu só tô falando contra, eu posso levar em consideração o aquecimento. É claro que a temperatura que o Brasil tem agora serve de combustível para isso, mas não fui eu que prometi acabar com a queimada na Amazônia, foi ela. Se dane. Você prometeu isso, agora cumpra. Quero saber como você vai resolver. Eh, Povo que mora no norte do país, é o Eric Garcês? não, Que é o que Eric Garcia, não mora sei no onde norte? mora. O Hudson mora lá. Sim. Eu não sei se ele acompanha a live por Não. aqui, eu acho que não. Mas, ele tá convidado pra
participar, para dar o depoimento dele aí nos comentários de como é que tá acontecendo lá, porque não dá para confiar na televisão, nem na internet, que a gente recebe a gente recebe informações muito poluídas, literalmente. Porque, Literalmente. porque eu vi gente que não consegue enxergar um palmo à frente palmo à frente do rosto, se deixar a janela aberta dentro de prédios altos, inclusive, em Manaus. Então, isso é coisa que eu vi semanas atrás, mas não sei como é que tá hoje. Muita gente revoltada com as queimadas desde o governo Temer, que não mudou basicamente nada do governo Dilma para o Temer, mas que Uhum. escolheram não se revoltar no governo Dilma, só no governo Temer. E se revoltaram 10 vezes mais no governo Bolsonaro. Eu não tô passando pano pro governo Bolsonaro. Eu só quero que vocês se revoltem sempre, né? Vocês são pró meio ambiente sempre, vocês vão se revoltar sempre que o meio ambiente vai pegando fogo. Então tá Exato. governo de esquerda aí, eu quero barulho. Mas vamos lá, para além disso, que esse é o menor dos problemas. Por incrível que pareça, esse é o menor dos problemas do governo brasileiro atual. Teve uma visita, não é possível que isso não chegou em você nem em grupo de zap de família, cara, sei lá. Mas que o ministro da Justiça recebeu, eu não sei se foi ele exatamente, mas gente da alta cúpula do Ministério da Justiça recebeu a alta cúpula do Comando Vermelho, do norte do país, especificamente. Uhum. Foi a dama do tráfico, como ela é conhecida. Ela é condenada a 10 anos de cadeia e tá cumprindo regime semiaberto, que é uma bizarrice do nosso sistema prisional. Então, ela entrou lá, teve reunião e tudo, com vários representantes da nossa segurança pública. Você vê, o Comando Vermelho está em reunião oficial com a segurança Uhum. pública do país Uhum. e não tem ninguém revoltado. Não tem ninguém queimando pneu, não tem ninguém, né? Pessoas que nossos parlamentares excelentíssimos da direita bolsonarista, ao invés de pedir impeachment do Flávio Dino, ao invés de reclamar bastante, estão na Black Friday em Nova York. Aquele palhaço, aquele pateta do Nicolas Ferreira diz que é a direita verdadeira, que o MBL é socialista e país. Foi discursar na ONU, que é o e inclusive nem foi na sala principal, foi uma sala de reunião aleatória lá para falar dos problemas do Brasil, coisa que eles mesmos convocaram Uhum. e que não tem relevância nenhuma. A ONU gigante, a ONU inteira, não tem relevância nenhuma, nem o Conselho de Segurança tem. O Biden e o Xi Jinping falaram de segurança dentro dos Estados Unidos, em Seattle, não em Nova York, não, Nova York ou Washington, não sei, uma das duas, que é unificar a ONU. E os palhaços daqui do Brasil dizem que estão fazendo alguma coisa relevante pelo Brasil, indo lá discursar para ninguém. Então, quem pediu o impeachment do Flávio Dino, independente se vai acontecer, se não vai acontecer, quem colocou o papel que pode derrubar o Flávio Dino na mesa do Arthur Lira, e que o União Brasil, que é hoje o maior partido, a maior bancada do nosso parlamento, estava fazendo propaganda com esse vídeo do Kim pedindo o protocolo do impeachment do Flávio Dino. Quem fez foi o MBL. Então, o MBL de esquerda, o MBL socialista, o MBL fechado com o PT, como dizem os bolsonaristas, é que está tentando derrubar o Flávio Dino, enquanto os bolsonaristas, de fato, o próprio Eduardo Bolsonaro está fazendo comprinhas que o brasileiro não pode fazer em Nova York. Então é isso. Prioridades. Prioridades. Então, tá todo mundo pistola da face. A esquerda respondeu a isso. Tem muita gente de esquerda que não é radicalizado e que entende os problemas da segurança pública do Brasil, condenando a atitude do Flávio Dino, da nossa segurança pública, do nosso Ministério da Justiça, porque eles têm total controle de quem entra e quem sai das instituições públicas. Toda vez que você passa pela catraca do Ministério, você precisa deixar sua identidade. Então, devia soar um alarme de incêndio, de roubo, quando passa um condenado do Comando Vermelho, condenado a 10 anos de prisão, com a identidade lá, entendeu? Devia Mas acionar. isso não é uma coisa que todo mundo se choca, mas todo mundo sabe também? Mas pra ficar escancarado, pra virar notícia e tá tudo bem? Os caras postando foto de fazendo
Sabe, só faltou Uhum, o Flávio uhum, Dino fazer a simbologia do comando vermelho pra câmera. Porra. uhum, Então deixou no Instagram. No Instagram pessoal de todo mundo quis tirar foto com a dama do tráfico. Se isso não é uma coisa muito errada pra se revoltar, eu não sei o que é. Então, é por isso que eu estava falando, a esquerda se revoltou com isso, tem muita gente da esquerda cobrando, e por isso isso tá ganhando força, não graças ao bolsonarismo, ao inelegível, sem partido. uhum. Pois é. Ele tá revoltado aí também. Tendo reunião com gente que ele não conhece, exato. Tá dizendo que ele não conhece, é uma pessoa completamente aleatória. Outro absurdo da nossa É segurança, sempre da bom nossa mostrar inteligência. com alguém e falar: "Não, não conheço isso daqui não". Nem Exato, sei quem é, nunca vi. exato. A gente já tem leis, eu chamo de leis pró-bandido, vocês chamam como vocês quiserem, que é toda essa questão de, eh, tratar bandido, como é tratado em qualquer lugar do mundo. O Brasil tem o regime mais brando para quem comete crimes hediondos no mundo. Eu não tô falando nenhum absurdo, eu tô falando de seguir mais ou menos uma média, pode ser abaixo da média, não pode ser muito abaixo da média do que é a segurança internacional. A gente não pode tratar assassino como ladrão de galinha. O Uhum, ladrão de galinha tem reabilitação, o assassino em série não tem, né. Você pode querer tratar como doente, eu só quero ele sim, fora da sociedade. sim, Quer tratar sim, como um maluco? Você coloca num lugar que parece um jardim do Éden pra ele, pode, dane-se. Eu só quero ele afastado da sociedade civil, onde ele vai matar mais, invariavelmente. sim. Então, tem ONGs, que recebem grana internacional para sabotar o Brasil. Isso não é mais teoria da conspiração, porque está na folha de pagamento pública do próprio palhaço do George Soros. E no começo, quando eu vi isso pela primeira vez, eu achava que era Conspiração. conspiração olavista, que era só o Olavo de Carvalho Uhum, que falava isso. Então, agora que escancarado, que ele mesmo soltou a folha de pagamento dele, não é mais teoria da conspiração, a gente tem que dar essa para a direita conspiratória do Brasil, uhum, que é um fato. Então, essa mulher é líder de uma dessas ONGs que defende o direito de bandido, desses crimes hediondos, e que defende os direitos do próprio marido dela, que está preso, eh, no norte do país. Então, é uma ONG que defende que, que as leis do Brasil, que já são bizarras, sejam ainda mais bizarras, ainda mais brandas, para o cometimento de crimes hediondos. E o Comando Vermelho financia essa ONG. Então, para além de tudo isso, é uma maneira do Comando Vermelho, lavar o dinheiro do tráfico. Porque uhum, uma vez que vira gasto da ONG, com advogados, com qualquer coisa que a ONG coloque lá, não é mais investigado, é dinheiro limpo, entendeu? uhum, Então, se é dinheiro de, de instituições privadas ou de CPFs, pessoas físicas, para uma instituição privada como uma ONG, deixa de ser dinheiro do tráfico. Lavou o dinheiro, lindo, uhum, maravilhoso. Então, o tráfico do Brasil gasta grana como quiser. Se eu sei disso, o Flávio Dino sabe disso. E tá tudo bem. Ao invés de tentar combater, ao invés de mandar a polícia, ao invés de apertar as leis, que é o que até gente de esquerda tá cobrando, porque as pessoas de esquerda também morrem nessa brincadeira, ele prefere receber a mulher na sala de reunião e tratar igual a gente, né. Essa é a nossa segurança pública. que delícia. Sim, mas é um governo do amor, é um governo democrático, que foi eleito nas urnas, vacinas SUS, vacinas Então, Vida SUS, então não pode falar mal. É tipo trair a mulher e botar a foto do encontro no grupo da família. Isso, com essa revolta, cara, eu tô de boa por hoje. gostei. Encerra. Eu Eu quero ver a eleição argentina e é isso. eu Explodir a cabeça até lá. eu tenho um pouco a agregar, eu tive que pensar muito sobre por que que eu estava tão envenenado do jeito que eu estava, e do que eu estava com medo, né. E aí eu cheguei a algumas conclusões do tipo, por exemplo, a China ela tem as suas reservas lá de cereais, né.
e ela tem um estoque nacional para 5 anos. E o aumento disso, inclusive, fez os preços subirem. A gente não tem. Esses, Aham, estoques reguladores, a gente já não tem há muito tempo, e isso para o agro é interessante, você não consegue lutar contra o lobby do agro. uhum. Você fica à mercê da oferta e procura mesmo, e o Estado não tem que ter poder de regular o preço que os caras querem cobrar, a cada ano. Só que a gente viu umas chuvas sem precedentes agora. E a gente está tendo. Já se suspeitei que 10% da nossa safra de milho já foi pro saco com esse calor. Certo. E grande parte do que a gente tem para vender, o nosso cereal é igual o petróleo da Venezuela, está todo comprometido pelos próximos 30 anos já, né? Sim, certo. E aí eu fiquei pensando, por que que eu tenho tanto medo? E aí eu comecei a pensar, se essas mudanças climáticas elas continuam engrossando a coisa num ponto em que a gente perde a safra do ano inteiro, o, o que que a gente vai comer e como que a gente vai ser forçado a comprar não estou dizendo que uma medida nacional não possa ser tomada, mas que implicação uma medida nacional de emergência, que a gente tem que ficar com o mínimo aqui para sustentar a população para ela não morrer de fome, como que isso vai ser percebido no mundo? E aí a gente tem essas narrativas que deixam a tomada de qualquer estado pronta para ser feita, porque você tem populações que, já que elas estão brigando entre esquerda e direita mesmo, aproveita e briga por isso daqui também, e aí Uhum. aproveita e saiba que esse daqui é o bem e esse é o mal, e, e aí eu decidi reagir a pessoas que estavam. Porque eu admito que eu estava pegando. Uma coisa que me ajudou muito, cara. Tem, Uhum. tem uma parte da nossa conversa da semana passada, retrasada, que você fala assim: deixa eu tentar te trazer um pouco para a realidade. Uhum. Você está escutando muito outro lado. E de fato, eu fiz isso muito, porque é o lado que não tinha voz. Então tinha o mainstream, eu já estava cansado de saber. Vou escutar o outro lado, só que aí eu fui demais. Certo. Mas aí eu pensei, tá, por que que eu tenho esse ranço de Rocks? Não tô falando especificamente ele, mas dessa narrativa de que a gente tem o bem, o mal, e que, olha, você tem que ver que Irã, China são países autoritários, então o bem vai acabar no mundo. Na verdade, esse negócio de democracia e autoritarismo é só a nova maneira, a nova desculpa que você tem de desumanizar o outro, para você poder fazer a guerra que poderosos sempre gostaram de fazer e sempre vão continuar fazendo. Então, nada mudou no fim do dia. Sim. E então é como se toda essa narrativa ela fosse um esquenta para as atrocidades e para todo mundo reagir em apoio para que governos não sejam parados diante de sua necessidade ou vontade de fazer merda. Uhum. Mas aí eu percebi que, tipo, a solução para isso é uma coisa utópica que não tem como ser alcançada. Não dá para eu falar assim: "Não, a gente vai, vamos educar toda a população e vamos deixar todo mundo preparando esse dia, aí no dia que isso acontecer, aí ninguém cai nessa conversa". Pode ser assim? Não pode ser assim. Eu também acho que não. Também acho que não existe vontade, não existe, falando pelo meu lado mais idealista, não existe vontade nem mercadológica para isso. Para E que eu vou educar a aí população? É só um gasto de dinheiro que não vai ser, eu não vou ver resultado disso, que é um negócio de longo prazo. Não vai ser um benefício que vai trazer nada para mim. Pelo contrário, eu como uhum. governo, fazendo as pessoas inteligentes, eles vão deixar de votar em mim? Ou eles vão criar concorrência para mim? Para que eu quero esse problema? Não, a educação tá maluco. E aí a gente não tem como vencer todo o dinheiro que é colocado para fazer as pessoas pensarem o contrário. O que a gente pode fazer é um grupo de poucas pessoas. Esse grupo ele pode até ser grande, mas ele nunca vai ser grande o suficiente, porque o capital ele está formando o pensamento das massas. E as massas vencem na democracia, então vai ser feito o que quer que as pessoas que investem na formação do pensamento do público queira que seja feito. Então é uma briga Uhum, inútil. E aí quando você olha para o que Israel está fazendo, eu no fundo tinha medo que, por exemplo, quando você mostra o Rock lá, né, mostrando o mapa dele, olha, o mundo ele está ficando desse jeito, não pode.
E aí o que acontece é, a gente tá tentando se manter neutro num tabuleiro para cair pro lado vencedor na hora, e o cara ele tá tentando fazer com que a gente não faça isso, porque o lado vencedor é autoritário. Uhum. E aí eu tenho medo que esse pensamento formatado na cabeça das pessoas levem a gente a ter um comportamento que não é o melhor para a gente num momento de necessidade. Mas é muita ingenuidade, porque a hora que alguma guerra quiser, a hora que quiserem fazer alguma guerra, não importa qual, essa guerra vai acontecer, não importa por qual motivo. Porque quando você não tem um bom pretexto, um bom posicionamento do inimigo ou da presa, quando você não tem uma desculpa real, você inventa e invade. Ou briga, ou faz o que você quiser. Então Sim, foda-se o que o brasileiro pensa, deixa ele pensar o que ele quiser. sim, até E porque ele tá e e distante. Ele tá distante. Para o Oriente Médio não tem grande consequência, e o que acontece no Oriente Médio não tem grande consequência para o brasileiro, por enquanto, a não ser que envolva petróleo. é diferente o caso de Portugal, por exemplo, né. E português vai se lascar muito ainda com esse negócio de porque, sendo tornando os brasileiros não gratos lá, por medo, né, do brasileiro roubar o lugar deles, eles podem se tornar não gratos aqui no momento em que eles podem estar precisando muito vir para cá. Sim, sim, eu acho que é questão de tempo. Então, eu acho que, assim, os portugueses, eles têm real possibilidade de tomarem no cu, e eu acho que eu estava com medo de umas possibilidades que não fazem sentido. Aí eu consegui dormir essa semana, assim, eu falei: "Como eu sou tonto, cara", mas ainda bem que eu estive errado durante todo esse tempo, pelo menos eu entendo a minha calma e a minha revolta, e entendo outras pessoas também que eu achava muito apáticas a tudo. Mas não é porque a pessoa é apática porque ela não tem sentimento, é porque ela estuda mais que eu. É, no fim das contas, depois que você entende um monte de dinâmica, eu acho que a maioria das movimentações no tabuleiro não fazem grande diferença, porque a não ser que seja uma transição de hegemonia, uma coisa que a gente viu depois que a Rússia Uhum. invadiu a Ucrânia. Aí sim, aí acorda todo mundo. Acorda até quem não estava dormindo. E Mas, aí sim. nisso de estar desenvolvendo esse pensamento essa semana, eu estava conversando com um aluno meu, e aí eu falei: mas é infantil um medo que eu tenho de o brasileiro não querer aproveitar oportunidades com, russos e chineses, por exemplo, como se a gente não fizesse comércio pra caralho com a China, né". É. Mas, o cara que tem grana, ele não está suscetível a essa ignorância, não as pessoas que realmente importam nesse cenário. Então negócios e alianças e benefício mútuo não vai deixar de existir só porque as pessoas estão acreditando no André, por exemplo. Meio que Sim, foda-se. de fato. Deixa eu abrir um mapa que eu abri esses dias aí. Então, aqui. Países mais odiados do mundo. E a China é o país mais odiado pelos brasileiros, só que é como Só que se o sangue do brasileiro é chinês. Tudo que a gente tem de comércio, de tecnologia é comprado da China. A mesma coisa, a China, o país mais odiado é os Estados Unidos. Só que quem forneceu a tecnologia e o modelo econômico para o chinês ser quem é hoje foi os Estados Unidos. Então então, se aí vamos lá, se a China fosse Portugal, por exemplo, a gente estava fodido. Mas como a China é a China, foda-se o brasileiro odiar a China. Os caras vão continuar vendendo as coisas baratas pra gente. sim, E vão sim. continuar produzindo o que a gente faz. Então faz zero diferença esse ódio. Porque aí quando você chega na China, você é bem tratado por ser brasileiro. E quando vem um chinês passear aqui, fazer turismo, a gente trata o cara bem pra caralho. Aí foda-se que a gente odeia. Porque o ódio do brasileiro ao chinês, que eu tinha muito medo disso, né? Eu falei, não, eu vou fazer um canal aqui no YouTube, porque o meu objetivo é humanizar a China, que retardado, né, cara? Não, eu não acho não, cara. Não, É, porque essa aproximação cultural é bem-vinda. não, ela é Assim, bem-vinda, mas não é como se ela fosse urgente, não é como se fosse necessário a gente. Porque a China que o brasileiro odeia é o Estado de Israel que o evangélico idolatra. É abstrato.
Porque Muito quando boa. chega um chinês aqui, o cara adora o turista chinês. E fala: "Nossa, me fala umas palavras em chinês aí que eu quero ver", você encontra um monte disso. Todos os chineses que vêm para cá e que fazem conteúdo de como é o Brasil, eles mostram o quanto o nosso povo é receptivo. Então por que que eu tô com medo da gente se fuder? Porque o cara tá lá, escutando o político falando, dizendo que a China é o inimigo. Tem mais é que odiar o inimigo imaginário dele, é imaginário, foda-se, os caras não sabem o que que é. Não, mas eu acho que isso daí é diferente do trazer a pessoa pra realidade sem que ela ganhe qualquer coisa, ou deixar ela só depressiva, entendeu? Eu acho Uhum, que humanizar o chinês pro brasileiro é de interesse tanto do chinês quanto do brasileiro, sim, porque vão sair bons frutos disso para os 2 lados. sim. É muito importante que o Brasil tenha relações cada vez melhores com a China, para que o brasileiro seja cada vez mais participativo na Rota da Seda. Então uma Uhum, aproximação, não diria ideológica, mas uma aproximação cultural do chinês com o brasileiro vai servir para a prosperidade do Brasil. uhum. Por isso também é completamente egoísta, você pode interpretar dessa forma, mas é assim que eu vejo, é assim que eu desejo me aproximar da China. Estabelecer contato, conhecer pessoas e tal. Conheço um cara aí que tá estudando chinês, inclusive, e acho que Então. vai conseguir alguma coisa de bom na vida dele, sabendo Não, eu aquelas também roupinhas acho, lá. com certeza. Mas sim, esses conceitos abstratos que são usados para ou tentar defender um país ou atacar outro país, que o rock utiliza como Uhum, democracia, conceitos abstratos que o brasileiro gosta, né, democracia e uhum, tal. uhum, Então, tudo isso é só para defender o interesse de um país e todos usariam se pudessem. uhum, eh Todos usam entre si em outros ambientes, tem muita gente que defende os interesses da Rússia dentro da Europa, e isso é muito visto lá. Tem muita gente que defende os interesses dos Estados Unidos e da Europa dentro da Ucrânia. Eh, o conflito hoje é porque isso foi longe demais, mas sim, eu acho que o Brasil não tem esse perigo. Eu acho que, da mesma forma que é interessante para o Brasil ter boas relações com a China, dadas as devidas proporções, hoje é interessante para o Brasil ter boas relações com Israel. E eu acredito que o tempo vai mudar, não diria que mudar a cabeça do Rock, mas vai mudar a forma como Israel se porta. uhum, Se Israel não acabar depois desse conflito, que eu realmente acho que não vai, justamente por causa da última instância, né, da bomba atômica, eu acredito que você ainda vai ver o Rock defendendo a China. uhum, Pode esperar. Na hora que a água bater na bunda de Israel de verdade, na hora que os Estados Unidos virarem as costas para Israel, na hora que as democracias virarem as costas para Israel e a China pedir licença para fazer uma estrada, uma ferrovia aqui para acessar a África, uhum, Israel uhum. vai ser chamada para mesa. Israel já foi chamada para mesa, Israel está convidado para a Rota da Seda. Não sei se aceitou, Mas não sei se não aceitou por motivos de Estados Unidos. exato. Nem No teria momento como aceitar nesse momento. exato. No momento que os Estados Unidos estiverem completamente desmoralizados, Israel não vê alternativa a não ser ou eu entro em guerra com o Oriente Médio inteiro, ou eu faço um acordo comercial com a China. Chega aí chinês. Você vai ouvir o Você vai ver o Rock e o André fazendo malabarismo pra dialogar com a ditadura. Ah, você pode É assim que eu vejo o comemorar aí, futuro. o Milei ganhou. Olha lá, Sim, é isso que eu tô tá no vendo. chat. Sim. Não, eu só vou comemorar depois que o governo for bom, não vou comemorar agora. Ah, então não vai comemorar. É isso. É isso. Eu fico feliz que o Massa tenha Se perdido, se porque é o se PT se fora. eu se eu fosse você, eu comemorava hoje, velho. Aí no máximo você descomemora lá na frente, porque senão você Não, vai ficar sem. eu tô numa situação muito confortável, porque eu pessoalmente apoio o Milei, tomara que o Milei faça um excelentíssimo governo, tomara que todo o radicalismo dele anti-China seja só bravata, seja só discurso político. Mas eu tô numa posição muito confortável, porque se o Milei acertar, eu vou ter um posicionamento melhor dentro da minha esfera de influência. Isso eu não tô Uhum, falando mais de Estados, eu tô falando da esfera de influência de Lucas, dentro do MBL. Eu vou uhum, dizer, uhum, 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 galera, eu tô falando desde o início, a gente tem que se aproximar desse cara, né? Olha o que ele tá fazendo na Argentina. Tomara que ele seja um Bukele na Argentina. Não necessariamente com segurança pública, mas para colocar o país nos trilhos e ter 90% de aprovação. Tomara. uhum. Mas se ele tiver errado, eu vou poder dizer: ah,
Eu tô com o MBL até o final, pô. Meu grupo político disse que ia dar errado e deu errado. Então dane-se, ótimo, ótimo. Acho que o melhor aconteceu, assim, oficialmente, o Renan chegou a falar em live que tava torcendo pro Milei. Então, não tem uma posição do MBL pró-Milei, né, assim, mas era mais anti-PT Argentina. Uhum. Anti-peronismo, entendeu? Então, por conta disso, as pessoas mais à direita, mais liberais, mais qual é o nome? Desenvolvimentistas, que o MBL é mais isso Uhum. do que qualquer outra coisa, estavam torcendo pro Milei. Mas é mais contra o PT. E porque o Lula gastou 1 bilhão na 1 bilhão de reais de dinheiro de pobre, foi gasto Do na nosso campanha. dinheiro na campanha do Massa, ou seja, o Isso. dinheiro do Lula foi pro ralo. Quer dizer, o nosso dinheiro foi pro ralo. Dinheiro O do nosso Lula? O né, Lula tem dinheiro? Eu nunca vi. nosso dinheiro foi gasto na campanha do presidente que perdeu. Que delícia saber disso. Feliz. Mas é amor. Não vou soltar fogos, mas eu tô muito feliz. Eu quero muito assistir o Globo News. Eu não posso transmitir aqui porque cai a live, eu não consigo subir pro YouTube. Sim. Depois daqui, a gente marcou de jogar outra coisa também hoje de noite. A gente assinou o Game Pass. Tava R$ 1 o Game Ah, Pass. legal. Legal, E legal. Eu aí. quase assinei também, eu só não assinei porque eu tô ligado que eu não vou jogar mesmo. Então, tem um joguinho lá interessante. A gente baixou 2 hoje pra jogar depois daqui da live. É isso que eu vou fazer depois da live, depois de jogar. É isso que eu vou fazer. Eu vou me divertir com as lágrimas da Globo News. Só se eles estavam fazendo muita propaganda pro Massa, por que motivos, né? Mas acho ótimo. Ótimo. Bom, Vai ter muita coisa pra muito obrigado aí, acompanhar. Devora, pela informação. Ok? Vai ter muita coisa pra acompanhar agora. Então, agora talvez eu comece a a seguir as notícias de lá. Ah, Vamos sim, ver. sim. Tá todo mundo muito curioso com os ministérios afuera. Ai, ai, aquele vídeo é sensacional. Sim, o Melvin tá falando pra fazer um canal de cortes. Cara, saiu o CNPJ do MBL, então eu vou começar a trabalhar tanto na comunicação, que eu posso falar depois que começar de fato, quanto na coleta de assinatura. E eu vou estar 5 dias da semana pelas manhãs, eu vou acordar um pouco mais cedo e dedicar algumas horas do meu dia para coletar assinatura pela cidade de Salvador. Então, eu já queria fazer isso, você tá sugerindo. Tem vídeo, eu prometi, eu terminei, gravei, editei. Falta só colocar música de fundo. Eu tô nessa de procrastinando, porque não tem ninguém me cobrando, sabe? Não tenho chefe. Uhum. Mas eu tô com coisa pronta pra soltar pra vocês e não soltei ainda. Mas, eu tenho vontade de fazer canal de corte, tudo isso, mas minha semana vai ficar horrível. Próximos dias. Sim. Eu tô falando isso pra não dar falsa esperança pro pessoal, né? Não vai ser agora que eu vou fazer canal de corte, é isso que eu quero dizer. Mas sim, se vocês tiverem algum assunto a mais pra tratar, se vocês quiserem conversar alguma coisa, vou conversar com vocês pelo chat tempo ainda. Mas se não, eu já vou abrindo o jogo aqui, cara. Mó animado achando que a gente ia jogar Rota de novo. É, Mas eu entendo. Esse jogo é falido. Mentira. né? Bora, logo aí, vamos jogar. Belezinha. Eu tô Fala. jogando já, aliás, ao longo de toda a conversa. Gente, Imaginei. obrigado por escutarem meu pessimismo. E. Se bem que eu acho que eu não tô tão tóxico, mas Não, as coisas estão não. melhorando. As As coisas notícias estão foram melhorando. razoáveis. O Biden e o Biden e o Xi reaproximaram militarmente. Tem perspectiva de paz para a Ucrânia, fim do conflito Israel e Palestina. Vamos ver, vamos ver. Não foi tão pessimista, apesar dos pesares. Mas, cara, muito obrigado Tomara, mais uma vez tomara. pela participação de sempre. Eu que E, agradeço, né? e por vocês aqui do chat, muito obrigado por acompanhar. Até a próxima. Grande abraço, valeu. Eu quero um abraço.